Nasce uma nova geração em ortopedia técnica, próteses e órteses sob medida em parceria com as melhores marcas do mercado. Um novo conceito com atendimento virtual e imediato, produtos e consultoria para melhorar a sua qualidade de vida, criação, adaptação e produção com oficina própria e especialista no local e com mais uma grande novidade, além do acompanhamento fisioterápico para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Também teremos atendimento psicológico e sala de feridas e curativos com enfermeira. Tudo com agendamento para atendimento exclusivo. Não perca tempo. Entre em contato conosco por telefone ou WhatsApp 021 9 97 17 5000. Dinâmica, uma nova geração em ortopedia. Uma tradição de famílias unidas. As melhores e atuais técnicas nacionais e internacionais da ortopedia geram grandes resultados, mudando a vida das pessoas. O casal Silvia e Francisco Gomes apresentam Vidas Cruzadas, histórias de uma geração em ortopedia. Bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados de hoje, o Dr. Francisco Miguel, a doutora Lídia Gouveia. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um programa Vidas Cruzadas. Eu me chamo Silvia Gomes, vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho aproximadamente 1,60 m, olhos castanhos, cabelos grisalhos, uso óculos. Estou vestindo hoje uma blusa preta com uma saia de poá, né, de bolinhas, e um salto alto, como diz o Renê, ele hoje diminuiu e eu cresci. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. Eu sou Francisco Gomes, ortesista protesista. Eu sou homem, cor clara, cabelos grisalhos, uso óculos. Estou usando uma camisa meio esverdeada com preto toda quadriculada, uma calça caque e sapato preto. Bom dia, doutor Francisco. Bom dia a todos que estão nos vendo, ouvindo, né? Sim. É um prazer estar aqui com vocês e esperamos estar esclarecendo várias dúvidas aí a todos os que estão nos assistindo agora. Isso. Eu estou usando óculos, eu estou de terno, camisa listrada, calça jeans. Doutora Lídia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo. Quero agradecer aí o convite. Eu sou morena clara, tenho 1,5 m de altura, os cabelos pretos, estão tentando ficar branco, mas a gente pinta, né? Para continuarem pretos. Agora tá na moda, agora é platinado. Uso óculos. Hoje eu estou vestindo uma camisa preto com rajado branco e uma calça preta, uma sapatilha preta. Doutora Lídia Francisco faz parte da nossa equipe da Dinâmica Ortopedia. Ela vai estar atuando aí com a fisioterapia, também com a enfermagem, à frente da sala de curativos e feridas, que foi mais um serviço que nós inserimos aqui na Dinâmica Ortopedia, para que possamos acompanhar os pacientes desde o seu pós-cirúrgico. Doutora Lídia, o doutor Francisco Miguel, ele tem uma expertise aqui muito longo, né? Mas ele é fisioterapeuta e master em motricidade humana e especialista em posturologia. E hoje nós convidamos o Dr. Francisco para nós falarmos sobre órteses coletes. Quando prescrever e quais são, né, as diferentes necessidades, né, que ele avalia em um paciente para que se prescreva o colete. E aí a palavra está com o senhor, doutor Francisco.
Obrigado. É um assunto vasto, né? Sim. E eu vou procurar aqui a gente simplificar essas informações, porque os pais ficam muito preocupados com seus filhos. Eu trato de escoliose desde a minha primeira faculdade, que foi Educação Física, e meu primeiro projeto foi escoliose em S, na época, isso já há mais de 30 anos, e as pessoas tinham muita dificuldade, pouca informação sobre escoliose no Brasil, muito achismo, e livros chegando, né? Internet nem se pensava, telefone e câmera Kodak era o nosso principal ferramenta. Então, era um momento de trocas apenas de forma presencial, ou por telefone às madrugadas, com colegas fora do Brasil, com ligações muito caras, né? O nosso país tinha muita dificuldade de informação. E isso levou muitas pessoas a ficarem com deformidade na vida adulta. Hoje, os coletes, né? O Francisco está aí, já vem acompanhando isso há bastante tempo, né? Os coletes evoluíram muito com a tecnologia e nós estamos tendo agora um boom de escolioses. Eu creio que não por ter aumentado devido à pandemia, né? Mas porque os pais estão tendo mais esclarecimento. Isso. E estão nos procurando com mais antecedência. Isso faz com que a gente evite as cirurgias, lógico, podem ser evitadas. A cirurgia não é algo que não está nos planos, ela pode acontecer, mas muitas situações, eu creio que 70% delas podem ser evitadas. As escolioses ocorrem numa fase bem grande, quando chega os 10, 11 anos, o pai e a mãe parece que é uma árvore que está entortando à sua frente, né? Ele não consegue, ele só percebe quando tira a camisa. Como eu sempre falei, né? Desde aquele momento, os pais trabalhando muito, não veem seus filhos tomando banho, não veem seus filhos sem roupa, que isso é algo que é comum na família, né? Sim. Até para exames. Hoje não, tá pior, os pais quase não veem nem seus filhos, né? Aí quando vê, já está lá a coluna, o quadril, o ombro, e torcendo. Aí a mãe vai perceber que o seio está menor que o outro, e não é o seio menor que o outro, é o gradil costal que está alterado. Sim. Então, o que nós percebemos nisso tudo? Hoje nós temos muita informação, Francisco. É Lídia, né? Isso. Lídia, me dá o nome de vocês de novo. Lídia e a nossa amiga... Lídia, Silvia e Francisco. Isso, Lídia, Silvia e Francisco. Antes da pandemia eu viajava mais, estava sempre em congressos, sempre com colegas, participando de situações de pesquisa, né, em algumas bancas, com amigos, discutindo sobre a escoliose e outras situações dentro da área da saúde como um todo. O que hoje eu penso é que o mundo está evoluindo tanto que não podemos mais nos dividir em medicina, psicologia, fisioterapia. Para mim, a profissão do futuro vai ser uma só. Nós vamos ter que nos unir frente às doenças que estão chegando. Quanto mais nos separarmos em conhecimento, menor cuidados à população. Então, o profissional de saúde do futuro, ele que tem que ter muito mais preparo. Isso é só um parente em relação à escoliose. Mas optar por um colete ou não, nós temos um componente aí que a gente podia falar aqui há muito tempo, mas é o componente emocional. Ninguém quer usar colete, né? É. A gente fala aqui com tranquilidade, trabalhamos com isso, mas ninguém quer usar. Principalmente o Milwaukee, né, doutor Francisco? Porque ele é um colete que ele é mais visual, né? Sim, mas seja qual for, dormir com colete, usar o colete, ir para uma festa com colete. Isso. Não gostam de usar os aparelhos ortodônticos na boca, entendeu? Eu até falei para o Francisco, nós temos que modernizar, não sei se eu cheguei a conversar com ele, modernizarmos esse colete, temos que criar um design. Até agora os coletes vão ter que sair com tatuagem, viu, Francisco? Mas já não dá mais fazer um colete sobre aquela... Mas nós já fazemos já eles já. com estampas Personalizado já. É isso aí, vamos, ótimo. Então vamos tatuar, vamos colocar como se fosse uma grife, né? Porque tem que conquistar os adolescentes. Isso. Nós já sabemos que a função dele, de ponto, de correção de sustentação, eu sempre falo que é uma estaca numa árvore que está ficando torta. Isso. Só que a árvore está parada. Então é fácil a gente colocar a estaca lá e segurar, né? E de vez em quando ir trocando. O corpo está em movimento e ele briga com a escoliose. Muitas coletes, infelizmente,
não tem um efeito perfeito, ou quando nós vamos examinar, acontece alguma alteração, porque o corpo rejeita o colete. E essa rejeição provoca uma mudança nos pontos que nós avaliamos dentro do raio-x, dentro da avaliação em 3D, dentro das fotos digitais que fazemos. E quando vamos fazer o raio-x, às vezes um mês e meio, ou até fazemos antes, depende do grau, você percebe que não está no ponto. O paciente, né, a menina, o menino se mexeu naquele movimento. Então, isso é uma preocupação, nós, profissionais de saúde, de estarmos ali disciplinando, porque escoliose sem tratamento disciplinado, esquece. Com colete, sem colete, não vai dar certo. E a época ideal de colocar o colete é no início da descoberta da escoliose. Por isso que, na minha formação, eu não sei contar a Lídia, mas eu sempre fui para a escola, assim que eu fui para a escola da palestra para os pais. Eu ia com a escola pública, escolas particulares, na faixa, né, de 7, 8 anos, eu fazia palestras sobre o que é a alteração postural em si, né? O deslejo da postura, porque uma criança sentada, não corretamente igual um robô, mas ela sentada da melhor forma, um equipamento imobiliário ergonômico ou que seja ajustável para a altura dela, né? Isso. Ou adaptações, vai proporcionar uma vontade de estudar melhor, porque a concentração gera melhor informação para o cérebro. Isso eu provei na época, em 2007, que eu avaliei 400 alunos. Eu peguei os piores da escola e a maioria deles conseguiu melhorar sua nota, simplesmente por melhorar a forma de sentar e de se concentrar. E avaliei as crianças com escoliose. 70% tinham diversos desvios de coluna e alguns, infelizmente, devido à precariedade, que era uma situação do Estado, né, Secretaria de Estado de Educação do Rio, iam ter que procurar o INTO, o Instituto de Traumaortopedia, ia ficar naquelas filas enormes, né, que todos nós sabemos, devido à grande procura, não que seja culpa deles, mas é que é um instituto só, e poucos profissionais. Então, para os pais que estão nos assistindo hoje, não passarem por isso, observem seus filhos em casa. Não só tem escoliose no corpo, não. Tem muita situação de desenvolvimento na pele, síndromes que estão aparecendo, posicionamentos do pé, né, Francisco? É uma palmilha, às vezes, simples, que se usa ali no início e evita problemas no futuro. Quantas escolioses começam pelo encurtamento de um membro? Isso. Quantas? Fez uma palmilha e melhora tudo. E ela fica fazendo natação a vida toda, balé a vida toda. Balé e natação nunca corrigiu postura de ninguém de desvio de coluna. É um reforço de fortalecimento muscular simétrico. E a escoliose ela é assimétrica. Então, o professor de educação física, né, dentro do balé, ou a professora, ou da natação, tem que estar próximo ao fisioterapeuta, tem que estar se informando do que está acontecendo, porque por que não uma natação corretiva? Por que não um balé corretivo? Nada impede. Perfeito, Tudo é o Francisco. interesse e a visão do profissional. E essa situação do colete, os pais ficam muito preocupados, porque não querem que o filho faça cirurgia, nem eu quero. Mas hoje, de 72% a 70%, isso pesquisas científicas, tá? Na SOSORT, que é uma sociedade, um instituto de escoliose internacional, no Brasil também tem representantes, são pessoas que estão fazendo um trabalho de boa qualidade de tratamento, né? E melhorando a formação do profissional, porque sai da faculdade, às vezes, com muita informação, mas pouca especificidade, Sim. já que ele quer trabalhar com escoliose. Então, vamos dizer assim, de 42%, de 60% a 72% em média, não sei se os dados estão corretos agora, mas de 60% a 72%, as escolioses são corrigidas sim com colete e com movimentos dinâmicos. Né? Aí, movimentos dinâmicos, vocês têm várias técnicas. Você tem o RPG, você tem o RDM, que é uma técnica que eu apresentei ao Francisco. O RPG, para os pais que não sabem, é reeducação da postura global. O RDM é reprogramação da dinâmica muscular. Cada uma com a sua filosofia, né? E tem outra, osteopatia, quiropraxia, ginástica corretiva e muitas outras atividades que ocorrem específicas, né? Então, independente dessa sociedade, vários profissionais como eu e outros colegas que já estudamos há mais de 30 anos os caminhos tortuosos dela, eu oriento que os pais procurem 2 profissionais, não só o ortopedista e o fisioterapeuta,
né? Tem que fazer parte dessa tríade, né? Mas eu esqueci de falar, são 3 profissionais. Eu falei 2, mas são 3, me desculpe. O ortopedista, o fisioterapeuta e o psicólogo. Hoje, o psicólogo, sim, é importante. Eu e o Francisco tivemos uma paciente, ele não sabe disso, mas ela quis tacar fogo no colete. Ela, assim que ela recebeu o colete, ela em casa, ela estava com isqueiro, a mãe chegou rápido. Imagina se pega fogo no colete, podia ter um dano maior no corpo, um dano maior né? Então, isso é o quê? É o impacto que dá na sociedade hoje altamente estética e roubando valores do homem, do menino e da menina, né? Porque na construção de valores, a estética não pode estar acima disso. Então, isso foi importante. Ela conseguiu evitar, e eu depois falei para o Francisco que tanto o trabalho dele quanto a dedicação, e eu insistindo, hoje ela conseguiu diminuir uma escoliose de 48 graus para 20. Bom, Francisco, e está assim, super feliz e muito feliz e está seguindo. Então, esse é um exemplo. Ela começou com 13 anos, mas podia estar usando o colete antes. Então, os pais têm que ter esse foco. O primeiro ortopedista fazer os raios-x panorâmicos do corpo inteiro, né? E procurar o profissional. Aí nós vamos estar ligados aos técnicos, como o Francisco, que faz um trabalho muito assim de qualidade, conheço já há bastante tempo, venho observando a história dele. E hoje ele está, né, invadindo, crescendo para outras áreas e montando um trabalho muito interessante em Macaé, que eu espero... É Macaé, não é isso? Maricá. Isso. Eu espero poder um dia visitá-los. Com Vai certeza. Ser um prazer, Francisco. Vai ser um prazer. E esse conjunto é que os pais têm que entender que a escoliose foi classificada pela OMS como uma doença, né? Não tem só a doença física, estética, tem as consequências dela no futuro. Eu quero ocupar o tempo de forma com qualidade, mas percebam bem, nós temos a criança com 9, 11 anos, aqui atendendo nas unidades da Central da Coluna, tanto na Barra da Tijuca quanto em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e outros estados. Nós temos são unidades agregadas ao nosso grupo de escola de postura, né? Sim. Estamos recebendo adultos com 61 graus de escoliose. Uau. Alguns já com colapso intervertebral, entendeu? Esses colapsos, a grande maioria, às vezes, vai para cirurgia e tem que fazer fixações. Então, às vezes, foge da cirurgia lá atrás, porque não quis fazer, mas quando na vida adulta passa o risco de ter um colapso e dor a vida inteira. Então, não podemos passar assim, vai ter escoliose, vai ficar com o corpo com desvio, mas se vive assim. Não. Hoje, tanto o SUS, né, quanto a rede privada e diversos profissionais têm condição, sim, de tratar esses desvios e com bastante qualidade. Então, o colete em si, hoje temos milhares de coletes. Sim. E temos aqueles que nós personalizamos, né, Francisco? Que tem toda uma linguagem corporal, sabe? Porque nós temos os protocolos de colegas da França, da Austrália, né? Estados Unidos, Suécia, a Espanha, que estão dando contribuições, e temos do Brasil também. E os coletes personalizados, eles estão focados em quê? Naquele modelo de corpo, que nós temos que fazer adaptações para que haja um resultado melhor. Então, eu não coloco como o colete seja a solução de tudo, mas ele é necessário. Em alguns anos atrás, nos congressos que eu ia de escoliose, alguns colegas não detestavam o colete, achavam que o colete poderia atrapalhar, fazer o corpo ficar mais hipomóvel, mas a nova visão hoje não, o colete está associado ao movimento, porque ele mantém o corpo na posição que você trabalhou antes, entendeu? Isso você aí. faz o trabalho e o escoliose o colete mantém aquilo que você está ganhando. Isso. Porque no meu tratamento, a paciente chega, retira o colete, realiza o tratamento e logo após ela coloca o colete novo. Ela fica 1 hora sem um colete comigo. Ou em alguns movimentos eu deixo até o colete para fazer ela aprender a fazer o movimento com o colete, entendeu? A gente dá as duas possibilidades. Mas o importante é que, com essa visão tridimensional do corpo, e você percebendo que a escoliose ela não é só nas costas. Os pais acham que vira de costas, né? Aí vê o desvio lá, vê a alteração, mas não. É lateral, é de frente, é a costela que aparece, né? O homem, às vezes, vai apresentar, junto com a escoliose, a gente não vai usar o nome técnico, mas aquele peito de pombo, né? Nossa, nós temos tido uma incidência muito grande de pectus carinatum, que é o peito de pombo. Exatamente. Muito grande, muito grande. Também.
que é o que as pessoas escolhem como se tivesse o externo, né? Aqui, Isso. como tivesse aprofundado. Aí as pessoas entendem, parece que tem um buraco aqui no peito, né? As Sim. pessoas ficam preocupadas se vai ter cirurgia ou não. Hoje tem colete para isso, entendeu? Eu tenho feito E muito, tem Francisco. exercício. Eu tenho feito muito. Isso. Nós estamos Exato. percebendo E tem- um boom dessa deformidade, Francisco. Você tem a atitude, olha só, a gente tem que separar. Uma coisa é a atitude para escoliose e para o desvio. O que é a atitude? É a criança no celular, de forma assim inadequada, né? Ou no computador. Antes nós reclamávamos da televisão, lembra? Vocês três são da época da edição da tarde da TV, né? Isso. A gente, quem estudava de manhã, assistia à tarde, quem estudava e assim vice-versa. E nossos pais reclamavam horrores, mas quem deixava de assistir os desenhos? Pelo amor de Deus, aquilo ali era a nossa distração, né? Depois tinha que ir para a rua, senão a gente não estaria hoje aqui. É isso E aí. hoje, eles não saem de casa. E tem amigos na área de neurologia, na área de psicologia, neurociência, que estamos estudando o que vai acontecer com o cérebro, né? E com o corpo. Cérebro e corpo é uma coisa só, não se separa. Então, quando você tem uma alteração, uma atitude, onde você fica numa posição durante muito tempo, você causa uma atitude que pode, se você permanecer por um período longo, né, 1 ano ou mais, causar uma deformidade, por atitude. Mas não uma situação congênita que ele já venha, ao longo do desenvolvimento desse corpo, ela venha aumentando, né, progressivamente, ou às vezes de forma muito agressiva. Podemos chamar onde de tem um que ir vício rapidamente postural, Francisco? para um hospital, fazer as avaliações e uma cirurgia. Pois não. Podemos chamar de um vício postural? Sim, o vício, ele se torna deformidade quando ele é um treinamento errado. Vamos colocar como se fosse um exercício. Certo. Você tem um exercício positivo e um exercício negativo, né? O exagero piora todo o teu condicionamento físico, vamos colocar para essa área. E o exagero na postura, você esquecer o posicionamento do corpo, não é só curvado, não. É para o lado, é a cabeça projetada. Tem pesquisas sobre as unidades da cervical que estão se alterando, né? As gerações que estão chegando agora. O nosso corpo, pessoal, se a gente voltar para a ciência do desenvolvimento, da evolução do ser humano, ele é aquilo que o planeta nos exige. Nosso corpo evolui de acordo com as exigências. Quanto mais conforto, menos evolução. Não esqueçam disso. Nós só evoluímos quando saímos do conforto. Isso aí. Ninguém evolui deitado. Ninguém evolui sentado. Nós temos que fazer movimentos. Desde o bebê, ele tem que rastejar, né, de engatinhar. Lembrei do Sami agora. Isso aí, Liz. Exato. Ele tem que fazer todo aquele... meu bebê, coitado, vai sujar a mão no chão. Vai ter que sujar a mãozinha, vai ter que... É sobrevivência. Nós não somos um bonequinho que liga, ele funciona, e desliga e bota para dormir. Ninguém vem com controle de liga e desliga para esse planeta. A gente vem ligado, né? Isso aí, Francisco. Ligado. Só dorme e acorda. E o cérebro nem dorme. Quer dizer, a gente está sempre ali trabalhando na nossa cabeça. Né? Quem não faz isso o tempo todo? Uhum. Então, voltando à situação do colete, não vamos citar aqui nome de colete, porque isso vai confundir vocês. São vários. Com certeza. Tem coletes antigos que não está mais sendo usado, né? O Milwaukee é um que está muito difícil de ser usado, que pessoal, quem não sabe, é aquele que tem um ferrinho aqui, né? A gente vê isso demais nas escolas, lembra? Isso aí. As crianças, todo mundo... E não é hoje o mais indicado. Ele é o menos indicado. Perfeito, né? Perfeito. E tem os coletes de uma origem alemã, que eu tive acesso a um colega que fez um trabalho lá. Interessante, o colete de expansão de tronco, que ele vai aumentando e vai dando amplitude para a coluna crescer melhor se ela está tendo um achatamento, entenderam? Isso tudo associado lógico, à dinâmica. O colete por si só não resolve o problema. Ele tem que ter um profissional que saiba exatamente a dinâmica desse movimento. Isso aí. Então, tem milhares de profissionais, mas não é um profissional generalista. Ele vai entender, que vai te dar o foco para atender seu filho. Então, procure, não só nas redes sociais, porque propaganda todo mundo faz, e existe muita foto, muito fake news, e tão bem perfeito que a gente até acredita. Mas eu sempre olho o registro do profissional. Se ele é muito novo, ele não tem tanta experiência.
Então, é por isso, Francisco, tem que tomar... É por isso que eu procurei estudar. Hoje eu sou docente em prótese e órtese. De tanto que eu gosto da minha profissão, entendeu? E o que eu vejo nesses longos anos, o problema é a família. A gente tem que orientar os pais. Primeiro, esse negócio de obrigar o filho. Não, você vai usar o... Não. O trabalho do psicólogo, do psicanalista é muito importante. É por isso que nós, com essa nova unidade, nós estamos implantando. Antes do paciente chegar até mim como ortesista, protesista, ele vai passar pelo psicólogo, pelo psicanalista, pela doutora Lídia, que está assumindo toda a parte da físio, até chegar a mim, entendeu? Para quando ele chegar para colocar um colete, ele já está trabalhado. Ele já se aceitou, ele aceitou o corpo, trabalhou os pais. Vou te dar um exemplo. Essa menina que a gente está entendendo, não vamos citar o nome, ontem, que ela está indo para você, até amanhã de volta, tá? O grande problema que eu vi ali é a família. Tá? Porque o colete estava fazendo correção sim, mas devido a ela cair muito para a lateral, para o lado esquerdo, a mãe achava que, poxa, ela não está corrigindo. Então, eu refiz o colete, você vai ver amanhã, entendeu? Centralizei mais a coluna dela, posturei mais e a mãe achou aquilo perfeito. Realmente ficou muito bom porque a garota não deixou mais cair para a lateral. Então, nós acertamos a coluna, acertou o joelho, mas a palmilha para ela ali vai ser imprescindível, entendeu? Você vai avaliar amanhã. E você vai ver a correção que foi feita. Mas precisamos trabalhar a família. Correto, Lídia? Tem uma coisa, só um minutinho, Lídia, antes de ela entrar. Tem uma coisa que a gente vê muito, o Francisco, que é como você falou aí, o Dr. Google. Nós vemos os pais correndo para várias direções. Então, ele esteve com o Francisco, ele esteve com o outro médico, com outro, e aí ele quer ouvir N profissionais, entendeu? E aí ele quer questionar o profissional. E a gente sempre coloca, o ideal é você iniciar um tratamento e dar continuidade com um profissional, né? Porque você sair atirando para tudo quanto é lado, vão ter técnicas diferenciadas, vão ter olhares diferenciados, né? E é como você falou aqui, isso só vai confundir o paciente, não vai agregar nenhum valor, nenhuma melhora nesse paciente. Exato. E essa situação, tanto essa família, teve outras famílias também, elas procuram ouvir aquela pessoa que falou, pô, já era para ter corrigido. Tem pessoas que não têm nem noção do que é a escoliose, entendeu? Isso. Porque a escoliose não é uma árvore, como eu te falei, não é uma árvore. Ela tem emoção. E essa menina, ela saiu de, se não sei me engano, 38 para 20 graus, e foi usar o colete depois. Isso aí. Então, o que eu falo? O colete, ele mantém para não perder. Sim. Ele vai ali sustentando. Sim. Se ele recua 2 ou 3 graus, a gente faz isso de um dia para o outro, né, Francisco? Isso aí. Mas ganhar mais vai depender da mobilidade, da disciplina e o colete sustentando cada ponto que a gente precisa. Foi por isso que eu falei logo, vai lá para a gente rever de novo, porque não é uma varinha mágica, pum, coloquei o colete, vai dar tudo certo. Não, isso aí. Tem que me avaliar de novo. Para isso que é muito tempo tratando, né? Às vezes você vê todos os pontos sendo equilibrados, e a coluna sai daquele S, começa a ficar retinha, aí começa uma dor. Estão me ouvindo? Sim. Uma dor com usando o colete, um incômodo. Isso vai... O que vai acontecer? Vai ter que tirar o colete, tudo aquilo que ficou lindo, aquele desvio, vai se destruir, porque foi rápido demais. O corpo tem uma evolução, ele está em crescimento, o colete tem que acompanhar os movimentos, a maturidade. Aí ocorre o quê? Compressão intervertebral, pode provocar ali uma extrusão do disco, entenderam? Sim. Isso em qualquer idade. Nós falamos do galho verde, né? O galho verde, tanto você põe para o lugar, como você entorta de novo, né? Exato. Então, esse olhar, como o Francisco falou de novo, a família tem que entender que é importante. Não é que o profissional está errando, ele está revendo. Ele não trata um paciente, ele trata vários pacientes. Então, a cada período de 15 dias, 1 mês ou 2 meses, ele está revendo, porque o corpo está crescendo todos os dias. Ele está ali acompanhando. Por isso que qualquer mudança, ele pede para que o profissional, o técnico ou o fisioterapeuta tenha outro olhar. Entenderam? Tanto que os pais acham que a filha não está melhorando. Você deve ter ouvido falar isso. Poxa, eu não vejo melhora no desvio da minha filha. Aí vai fazer o raio-x, caramba! Aí vê que o grau reduziu, né? Tanto da lombar quanto da cervical. E às vezes você faz as fotos, já aconteceu, você faz as fotos, a parte muscular está ótima.
A musculatura desenvolveu bem, quase não aparece. Vai fazer o raio-x, tá lá a escoliose de novo, entenderam? Sim. Porque é como se fosse uma maquiagem. Não podemos fazer o achismo. Por isso que existem pesquisas científicas, não existe o melhor método, existe uma combinação inteligente, planejada, para que você possa fazer o melhor trabalho. Isso aí. Você tem que usar tudo que for necessário para a escoliose, né? Você não pode se basear, o meu método é o melhor. Não, isso não existe. Você tem que combinar o que for necessário, desde carga, às vezes você tem que usar. Eu uso a musculação como musculação corretiva, eu uso o pilates corretivo, eu oriento o professor de natação para fazer um trabalho unilateral de nado, às vezes dependendo daquele local. Trabalho muito, sabe o quê? A perda da inibição do próprio corpo, perder o medo de se movimentar, se conhecer a si mesmo, né? Fazer movimentos diversos, porque a escoliose ela enrijece, aí é pior. E essa Enrijece idade, né, doutor Francisco? Enrijece até a própria pessoa. Essa idade da puberdade, da juventude, é uma Complicado. idade de reclusão, né? Eu estava falando ontem, Exato. essa paciente, ela sempre vai de preto. Eu falei, vocês estão na idade do preto. Então, é uma idade em que eles já se encolhem, se escondem, né? O menino, porque está mudando a fala, está pondo pelos, né? Exato. A menina também, porque ela está entrando aí na fase de ficar mocinha e tal. Então, já São os hormônios, né? Os já hormônios é uma começam a fase em subir. que eles já se retraem, se contraem, se escondem, né? Exato. E a escoliose piora. Existe um livro, eu vou me reportar agora, que fala sobre o medo de crescer, né? E o foco dele é a escoliose. Olha. Ele reporta uma pessoa, um retrato, e dentro dessa própria pessoa, a coluna, como fosse a pessoa se recolhendo lá dentro. Quer dizer, ela não quer crescer, ela não quer ir para o mundo adulto, ela não quer se expressar. Aí a coluna se entorta. Interessante essa visão da psicologia, entendeu? Porque Incrível. muitas das vezes o acolhimento materno, né, a família, não dá liberdade para a maturidade desse adolescente ou dessa criança, e a casa fica como a vida eterna dela. E não é, nós não somos eternos. Isso aí. Nós temos que nos reportar em saber que temos que preparar os filhos para o nosso mundo, e eles têm que aprender a cuidar do próprio corpo. Sim. Então ele fica lá dentro. Bem interessante. Eu tenho até uma foto sobre isso, onde a coluna parece uma pessoa curvada dentro do próprio corpo. Então, se ela não quiser crescer, Francisco, não vai ter colete, não vai ter exercício que faça essa coluna melhorar, não. Não tem como. E a gente volta para a posição fetal, né? Que é aquela posição exatamente. Isso. Que é de você se recolher, você quer ficar ali. Aí milhões de problemas vão acontecendo. E a internet está cheia de falsos caminhos. Né? Como nós tínhamos na nossa vida, temos nossa vida presencial, né? Nossos pais sempre orientavam, né? Não pega a bola com isso, não pega a bala com isso, cuidado com fulano, alguém que promete isso, tudo fácil demais é enganação, a internet está cheia. E as crianças, adolescentes e até adultos, às vezes, deixam-se levar por isso, né? Só fica a dica aí desse lembrete. Doutora Lídia está com a carinha de que ela está só se alimentando, Francisco, ela está só se alimentando. Fala, doutora Lídia. Vamos lá, Lídia. Espero que esteja gostando. Eu tenho aí 27 anos acompanhando o paciente em CTI, inicialmente adulto, com cirurgia cardíaca, e depois UTI neonatal, né? E uma reclamação muito grande das pediatras que trabalhavam comigo no hospital público e que tinham também seus consultórios particulares, eram as crianças que nasciam com um torcicolo congênito. Você coloca a criança sentada e a criança inclina a cabeça somente para um lado. E aí ela tem um encurtamento de esternocleidomastoide, que é uma musculatura muito importante para inclinação e rotação da cabeça. E aí você vê um encurtamento tão grande que aquilo ali começa a ficar preocupante, porque o organismo ele vai formar escoliose de duas formas, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Ou ele vai ter um problema de baixo para cima, que vai alterar, vai chegar até a coluna e vai formar escoliose, ou ele vai ter um problema de cima para baixo. Ou é um pescoço que não ficou bem alinhado, ou é um ombro que não ficou bem alinhado, tem alguma coisa acontecendo, uma perna mais encurtada do que a outra, né? A falta de curvatura no pé, o uso do andador, que é uma coisa que eu abomino, né? Chego na casa das pessoas, andador já retira lixo e não dá para ninguém. Se não serve para o seu filho,
não serve para o filho do outro também. É lixo, taca fogo e acabou. Infelizmente, o Conselho Regional de Fisioterapia não conseguiu a proibição da fabricação desse produto. E hoje a gente entra nas casas das pessoas, né? E eu entro na casa das pessoas há mais de 20 anos e a gente vê que a primeira coisa que é comprada é um andador. E quando os pais não compram, alguém faz o favor de dar de presente um andador para essa criança. Alguém faz esse favor. E aí o que acontece? No torcicolo congênito, como eu já peguei crianças com 7 dias de nascido, né, ou com 2 meses, ou 4 meses, porque quando chega com 4 meses, ela só vira para a direita, né? E aí, o doutor Francisco falou da criança maior, com 11 anos, com 13 anos, com 7 anos, onde a gente já começa a observar uma escoliose, né? Mas eu fico me perguntando, e sempre ficava me perguntando, onde está o olhar do pediatra, lá atrás, que está examinando aquela criança todo dia na puericultura, são 12 consultas no primeiro ano, e ele não observou que aquela criança só vira a cabeça para um mesmo lado, e que ela tem um encurtamento de musculatura, e que ela está deformando toda a coluna dela, porque ela só vira para um lado, e ela tem um atraso motor. Então, quando a gente trabalha, no lugar onde eu trabalho, né, que é um hospital público, as pediatras têm essa consciência. Então, quando a criança chega para ela no consultório, ela automaticamente vê o problema e ela já entrega o meu cartão. Liga para a doutora Lídia. Precisa fazer alguma coisa. Nós vamos corrigir isso agora. No congresso lá há uns 7 anos atrás, eu fui o único fisioterapeuta que foi num congresso só de pediatras. E eu falei exatamente o que você está passando. Exatamente. A falta de visão do pediatra em relação ao acompanhamento de desvios da coluna. Exatamente. E não sei se foi dessa minha observação e também de outros colegas junto ao conselho, que está melhorando agora. Está melhorando. Isso. Vou dizer que é 100% não, tá? Mas eu concordo, está melhorando. Isso, mas a gente vê diferença, doutor Francisco. Porque, por exemplo, eu trabalho no hospital público, né? Então, uma criança nasce... Ela, quando chega, por exemplo, para a gente na UTI, porque ela nasceu com 6 quilos e ela nasceu muito cansada e ela vem tomar ali algumas horazinhas de oxigênio só para passar aquele cansaço e depois ela vai para a mãe, ela já vem com o freio da língua cortado, porque o pediatra já faz isso na sala de parto, e já vem com a fimose feita, né? Isso não acontece em hospital particular. Isso não acontece. Famoso 2 em 1. 2 em 1 resolve rápido. 2 em 1, a preocupação já é outra. Outra coisa, a gente sabe que a involução uterina da mulher hoje, para ela não ter sangramento pós-parto, a criança precisa sugar no seio dela até 30 minutos após o nascimento. Então, criança de hospital público não toma leite em pó. É seio materno exclusivo, desde os 30 minutos de nascimento até 6 meses de idade, né? Então, a gente vê uma diferença muito grande do olhar do pediatra do hospital público, que vê uma série de alterações, e a diferença do olhar daquele pediatra que não está ali naquele contexto onde tem tantas alterações assim, né? E aí, a minha pergunta é, onde está o olhar do pediatra quando ele vê que tem uma alteração? Né? E aí a criança chega para mim com 4 meses. A primeira coisa que eu peço para a mãe, eu quero todas as fotos que você tirou durante 4 meses dessa criança. Todas as fotos, a criança está com a cabeça inclinada para o mesmo lado. E não houve nenhuma intervenção. Aí acha bonitinho, né? Ele faz pose para tirar foto. E aí você pergunta para a mãe assim, ninguém observou que a cabecinha dele está inclinada para o mesmo lado durante 4 meses? Ah, todo mundo achava que ele fazia charminho para tirar foto. Exato. Até um pediatra, cair na mão de um pediatra, que olha e fala assim, não, tá errado. Sim. Ele só tá virando para o mesmo lado, ele não vira para o outro lado, ele tem uma inclinação da cabeça, e isso vai virar uma escoliose. E aí a gente começa a tratar Tá me ouvindo? o torcicolo congênito. Sim, estamos. Já muito... Tá dando para ouvir? Tá, estamos ouvindo. A gente trata
o torcicolo congênito já muito recente. A gente já pega essa criança, já corrige toda a postura dela. Eu sou RPGista, então eu tenho um olhar holístico para essa criança. A gente está atendendo o Samir lá na dinâmica, né? O Francisco e a Silvia têm acompanhado como a gente tem um olhar total para a criança, né? E aí, o que eu tenho observado nesses 20 e tantos anos de profissão? Que essas crianças vão crescendo e elas não apresentam escoliose. Isso. Sim. Então, seria essa uma causa da escoliose idiopática? Aquela escoliose que fica assim, ninguém sabe de onde veio essa escoliose, por que aconteceu, é uma alteração postural, é o uso do celular, ela fica muito tempo sentada na frente da televisão, ela carrega a mochila... Lídia, né, mas é como eu falei, numa pesquisa que foi feita, a mochila não causa escoliose. Não tá? causa... Isso. Estão me ouvindo? Sim, Deu uma sim. congelada aí. Tô. Alô? Sim, estamos Oi, ouvindo. pode falar. Tudo bem? Sim. A mochila não causa... Pode falar. Mochila não causa escoliose, né? A gente tem uma recomendação da OMS dos 10%, mas é aquele caso, o corpo tem que ter carga, não exagerada, mas Certo. o corpo tem que ser exigido. Então, alguns colegas fizeram, não sei se foi Inglaterra, Austrália, mais de 1.400 pessoas acompanharam a evolução dela com o uso de mochilas e não foi diagnosticado isso. Até um colega aqui do Rio de Janeiro, ligado ao CREFIT 2, ele fez essa publicação na rede social, né? Eu achei bem interessante. Então, não é que você também pode esquecer, porque se a pessoa tem tendência à escoliose, você tem que controlar o que ela está carregando, Exatamente. para não ocorrer o vício, que o vício leva ao falso treinamento. Agora, como eu te falei, existe o componente genético, existe um gene que já foi estudado, que vai provocar a escoliose como fosse uma bomba relógio. E começa. Então pode, como você falou, faz essa correção do torcicolo congênito e faz o tratamento, cresce sem escoliose. Sem escoliose. Mas porque você fez a intervenção na época correta. Certo. Mas às vezes teve o torcicolo e você vai se confundir porque que teve a escoliose, assim. Então não tem como nós colocarmos isso como uma forma que encontramos a solução, não. O componente genético, ele é bem grande e o lado emocional dessa criança, desde seu nascimento, também não for tratado, ele faz a atitude que o corpo tem que ter uma boa forma, não é assim? E se essa forma não for e seguida, o olho sempre vai para o horizonte, né? Adquirir o desvio. Francisco. E os pais precisam de mais participação, palestras, entrevistas como essa. Nós podíamos dar um futuro, né? Hoje o Francisco me pegou de surpresa, que daqui a pouco eu tenho que sair entre um paciente e outro, mas com mais tempo a gente coloca, vamos dizer assim, imagens, modelos, passa um trabalho para os pais. Eu tenho 1 milhão de imagens. E convido os pais para poder a gente fazer um troca-troca, porque é o que eu fazia nas escolas, e a Lídia está com uma bagagem enorme aí no hospital, ela recebe o final, né? Ele já recebe a coisa pronta e tem que desfazer o nó. E eu ia lá na escola para não deixar o nó acontecer, né? Como ela ia também me dar todas as fotos. Fantástico o seu trabalho. Isso dá muito trabalho, não dá pouco, não. Não. Francisco, é uma pessoa. Como é uma pessoa. Tu virou minha várias. tese de mestrado. A plagiocefalia. A plagiocefalia, por exemplo, virou minha tese de mestrado também. Porque a gente vê a plagiocefalia à direita e existe dentro das UTIs neonatal, dentro da UTI neonatal. E aí uma pergunta, por que sempre à direita? Porque a plagiocefalia sempre à direita? Por que a criança tem a deformidade sempre à direita? Né? E a gente viu um vício de postura da enfermagem em posicionar aquela criança pós-alimentação em decúbito lateral direito. Exatamente. Ô Francisco, como o nosso então, tempo aqui... Oi, Lídia. Eu venho trabalhando com a criança desde lá do início. Entendi. E eu venho acompanhando essas crianças há muitos anos e a gente vê que algumas alterações, elas acabam não acontecendo. Então, o senhor falou, doutor Francisco, uma coisa importantíssima.
Os pais têm que ter consciência de que o filho ele não tem que ir só no pediatra, ele precisa ir no ortopedista, né? Ele precisa ter uma avaliação para que esse diagnóstico ele seja fechado o mais rápido possível e que os profissionais possam entrar e possam conseguir ter o melhor resultado em cima desse sujeito, né? Que vai virar um adulto. O Francisco tem uma pergunta para você, Francisco. Deixa eu te falar. Eu só vou colocar aí para vocês, olha só, eu estudo muito, a apostologia é um universo enorme, doutora Lídia. Se você quiser conhecer, você vai se impressionar. Eu chamo de um rio que todos nós podemos beber de todas as profissões, né? É uma água limpa. A visão e a boca causam escoliose. Sim. E hoje nós temos colegas no mundo, eu fico feliz em fazer parte desse grupo, de a mudança não é óculos para dificuldade de leitura, tá? E o posicionamento das oclusões, hoje nós temos um grupo de ortodontista, oftalmologista da Espanha, Portugal, Itália, né? As línguas mais próximas também tem da Inglaterra, da Suécia e Estados Unidos, que nós estamos bem próximos e trocando informações sobre isso, todas essas alterações que nós sabemos, sistemas proprioceptivos, que vão alterar a coluna. Mas vamos deixar isso para um próximo dia. Vamos, outro tema. Eu trabalhei 5 anos com uma dentista, e aí eu tinha um consultório de RPG, e aí a dentista, ela realmente, ela tinha essa visão, né? E como RPGista, a gente começa a avaliação no olho. Sim, Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Até que idade a criança pode colocar o colete? Qual o limite de idade para se corrigir uma escoliose? Olha só, eu tenho me surpreendido, tá? A gente sempre colocava na faixa começar o colete, né? Eu sempre começo o mais cedo possível. Descobriu, como eu falei, aos 9 anos, começa aos 9 anos. Tá? Descobriu os 7, vai aos 7 e a criança vai crescendo e vai mudando os coletes. Certo. Mas dentro da visão científica, a partir dos 15 anos já não estava se colocando mais colete. Né? Atingiu 15 anos, o colete não vai ter tanto efeito quanto falavam da primeira menarca, ou a menina ou o menino já tinham crescido, desenvolvido o corpo, mas trabalhos clínicos recentes, está se colocando colete até em 17, 18 anos, para manter o reequilíbrio do centro do equilíbrio da coluna, entendeu? Sim. Até adultos com escoliose de 101 graus estão usando o colete para dar um reposicionamento muscular, porque se tem espaço no disco e tem flexibilidade muscular, o que você ganhar é lucro para o equilíbrio do corpo. Perfeito. Então, não podemos dizer agora que, não, essa idade não adianta usar. Eu acho que não é esse caminho. O pai ou a pessoa que tem a escoliose faz uma análise com um profissional e pode vir a usar o colete e acompanhar nos 3 primeiros meses o que ele vai ganhar de reposicionamento, compreende? Perfeito. Uma coisa é o crescimento, outra coisa é o realinhamento dessa atitude e do posicionamento da coluna. Essa é a minha visão como profissional, devido aos pacientes que eu tenho recebido e com vários colegas que eu tenho encontrado. Então, não coloquem, a partir dos 15 anos, não adianta mais usar colete. Eu acho que adianta, sim. Usar o colete. É como você Agora, colocou anteriormente, né? para aquela idade, né? Você colocou anteriormente, né? Todo o trabalho, né, do profissional e pós esse trabalho, né, o uso do colete, você vai fazer a manutenção de todo aquele trabalho, né? A doutora Lídia, ela costuma dizer que a fisioterapia começa quando você sai do consultório. Não é isso? A fisioterapia não é com o fisioterapeuta. Ela passa a ser contínua a partir da orientação. Perfeito. Você começou ali, não existe, eu fiz a fisioterapia, por exemplo, eu não trabalho com sessão. Há muitos anos eu esqueci sessão. Eu sou projeto. Quanto tempo você vai ficar comigo? Vai ficar 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana? Vai ficar 1 ano comigo? Eu faço projeto. Isso leva a um comprometimento tanto do profissional quanto da família. Não somos profissionais de reabilitação, nós somos profissionais de construção dessa vida, entendeu? Por isso Perfeito, que eu falei, Francisco. O profissional do futuro não vai ser só médicos, separados de terapeutas, de psicólogos, nós vamos ter que abranger uma nova visão do que tudo que vem por aí, porque nós temos a inteligência artificial, muita coisa está mudando, mas a prática ali dos... Então, meu bem, não tiver ali profissionais presenciais e resolvendo essa situação, muita coisa que a gente acha que está evoluindo
para algumas classes, continua o mesmo. E o que temos que entender é que, reportando a pergunta da pessoa que fez, é importante você verificar com o profissional por quê. Olha só, existe escoliose com uma pessoa com um corpo mais magro, desculpe, escoliose não, refazendo a minha resposta. Existe colete com uma pessoa com um corpo mais magro, um pouco mais gordinho, entendeu? Sim. Altura, constituição do tronco, tudo isso vai fazer com que o profissional possa escolher o momento que ainda é possível usar esse colete. Você ainda tem diáfise para crescer, estão entendendo? Sim. Então, isso vai ser avaliado. Agora, não é só o crescimento do corpo, é o reposicionamento muscular. Por isso que eu trabalho muito com a dinâmica muscular. O Felipe Chuchado, do RPG, que fez um trabalho no mundo inteiro interessante, né? Madame Messier e outros profissionais da Alemanha, eu posso citar aqui, mas os mais conhecidos são esses no Brasil, me fez rever essa técnica e criar o RDM, que é a reprogramação da dinâmica muscular, onde o cérebro trabalha o corpo. Então, eu faço a pessoa entender seus próprios movimentos, reaprender para usar isso a vida inteira, porque quem tem escoliose se trata a vida inteira. Não é que ficou bom e esqueceu. Não é uma gripe. Você vai ter que aprender a cuidar do seu corpo, porque você sempre vai ter escoliose, como você sempre vai ter hernia de disco. Então, tudo leva você a uma autorreconstrução. Quanto mais você aprender a fazer os seus movimentos, eu chamo tipo uma forma, não tem a doutora Lídia, não tem essas fórmulas que se fazem, né, homeopatia, cada um tem o seu conjunto, eu crio o RDM dessa forma, que a pessoa aprenda o seu RDM, né? Então, é um trabalho onde eu ensino a pessoa, porque ela não vai ficar com você a vida toda. Então, ela tem que dar continuidade, vai me ver daqui a 1 ano, 2 anos, como eu falei que é um projeto. Então, eu aprendi muito com todas essas metodologias. Hoje, tanto o meu mestrado, quanto iniciei meu doutorado dentro da neurologia e dentro dessa técnica que eu venho provando no mundo, né? Não que ela é melhor que outra, pelo contrário, é mais uma opção. Certo. E essa opção eu venho seguindo, né, para poder explorar o máximo. E as pessoas que se formam comigo, eu falo, espreme até o último ponto, para que você possa, em benefício da população, que é para isso que eu fiz, né? E eu trabalho com espuma, doutora Lídia. É interessante. Eu adoro as espumas que ele coloca no colete, porque eu já penso em usar com densidade diferente, viu, Francisco? Depois eu vou sugerir. Mas eu tenho. O corpo, ele reage a cada toque, né? Isso aí. E isso foi provado no Prêmio Nobel desse ano, né? Os meus estudos são nessa área das canículas que tem na pele. E foi esse colega da Califórnia, ele comprovou isso e ganhou o prêmio, e ele foi exatamente certeiro naquilo que eu falo há 20 anos. Então, as pessoas que estão nos assistindo, não se preocupe com a idade, procure que existe, de repente, para você existe uma solução, depende do teu corpo, depende do teu espaço que você tem. Não podemos dizer que a partir daquela idade não existe mais, mas existe uma faixa de idade que nós seguimos dentro da bibliografia médica, fisioterápica, mas as coisas estão mudando, compreendem? Existem coletes, existem movimentos que estão modificando a nossa visão. E muitas coisas já caíram por terra. Então, eu oriento que procure profissional e, se tiver condições, use o colete. Perfeito. Tá bom? Nós queremos mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Com certeza esse não é o primeiro e único convite. Obrigado. Como você disse aí, nós também vamos espremer, né? Fazer uso de toda essa expertise, de todo o seu conteúdo. Queremos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco. Com certeza esclareceu muita coisa para as mães e para os próprios, né, usuários das órteses, né, e que isso se estende a muito mais do que a um mecanismo, e sim, como você disse aí, é um projeto, é um tratamento, é um ato contínuo. Isso foi muito importante repassar para as pessoas. Doutora Lídia também, mais uma vez aqui conosco, contribuindo também com toda a sua expertise também. E a todos que estavam aqui nos assistindo, eu quero falar em especial aqui da Sônia da Silva. A Sônia, ela tem um trabalho de bonecos que ela fabrica, que são os bonecos PCDs. E aí ela já colocou aqui pra gente, olha, eu vou fazer um boneco para representar, né, todo esse trabalho, e o Francisco vai fazer o coletinho para botar no boneco. Com certeza, nós vamos personalizar o bonequinho. E vou lhe presentear, Lídia, Francisco. Prazer te conhecer, viu? Espero poder conversarmos mais.
Sim. Tem um trabalho para mim fantástico, também é um viu? prazer. Agradeço muito aí o convite da Silvia e do Francisco novamente. Lídia, Tamo fica juntos. aqui o convite presencial. O Francisco nos convidou para estar lá na unidade onde ele atua, né? Ele sabe porque a agenda dele também é como a nossa, é uma agenda tomada, corrida, enfim. Mas nós vamos estar com ele, né, presencialmente. Vamos marcar aqui a nossa agenda e vamos todos estar com ele também, né, nesse habitat que ele tem aí de desenvolver tantos trabalhos. Não, obrigado. Espero poder ajudar vocês. Eu tenho aberto cada vez mais esse trabalho. O último congresso, que foi o 4º Congresso Internacional de Postologia em São Paulo, né? Foi em 2014. Aí nós tentamos reeditar, mas as situações econômicas do país mudaram, aí veio a pandemia, mas todos estão me falando, vamos voltar, que tem muita novidade. Nos inclua nesse com certeza vocês vão universo. estar convidados. Por favor. Todo conteúdo que você tiver pode partilhar conosco, porque nós temos Vai ser sede de bom. aprendizado e caminharmos numa mesma linha é sempre muito importante. Eu aprendo todo dia. Com Isso aí. certeza. Obrigada a todos mais uma vez. Obrigado. E o tempo é nosso Obrigada. inimigo. Aula, só uma Vamos coisa, pro- foi gravado a entrevista? Está Sim, gravado, as pessoas estão perguntando se está. Eu te eu vou mando mandar o link da pra eles gravação. querem assistir. Com certeza. Agradecemos a todos que estiveram conosco mais uma vez. E até o próximo programa, Vidas Cruzadas. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Lídia. Tchau, Francisco. Tchau. Uma tradição de famílias unidas. As melhores e atuais técnicas nacionais e internacionais da ortopedia geram grandes resultados, mudando a vida das pessoas. O casal Silvia e Francisco Gomes apresentam Vidas Cruzadas, histórias de uma geração em ortopedia. Você, quando vai fazer sua refeição fora de casa, você gosta de higiene, tempero caseiro e variedade no self-service? Então venha ao restaurante Lepisco em Maricá. Bom gosto e qualidade andam lado a lado e com um preço que cabe no seu bolso. Você monta o seu prato com uma carne por apenas R$ 15,90. Sucos, chopp e refrigerante à parte. Em um ambiente aconchegante, o restaurante Lepisco espera por você de segunda a sábado. Rua Ataíde Parreira 198, loja 104, ao lado da delegacia no centro de Maricá, no Rio de Janeiro. Telefone 21 98540 4610. Restaurante Lepisco.